vai vir um monte de gente aqui. E essa daqui é a Rafa, gente. Ela veio visitar a vovó. Olha lá, Rafa, fala com todo mundo. A Paty já entrou, a doutora Patrícia. Vai entrando os nossos amigos, a Letícia, a Vera Lúcia, a Cris, e a Cláudia, a Fernanda, a doutora Patrícia Fabrini, a Ludmila. Dá oi, Rafa. Oi, faz oi, Rafa. Bate palminha para as pessoas. Essa daqui é a Rafa, gente. Vamos só esperar o Otávio. E aí, parabéns. nós vamos fazer uma live diferente. Bate palminha para todo mundo ver que você sabe bater palminha. É que na hora que a gente pede, ela não bate. Aí a mãe tá aqui do lado, pronto. É a Rafa querida. O Jailson querido. Oi, Rafinha. Todo mundo cumprimentando você, Rafa. A Lea Sede, a Rita, o Fábio. Todo mundo querendo ver a Rafa. Rafa, presta atenção, é a sua primeira live. Veja como é precoce. A minha pequenininha na live. Gente, ela tem 7 meses, é o maior amor da vida. É a minha netinha, a Rafaela, né, Rafa? Ô, Rafa, vamos só esperar o Otávio, ele tá atrasado. Ei, Otávio, fica aqui pra ele te ver. Pera, Rafa, não chora que ele vai entrar. Peraí. Muito tranquila, ó, todo mundo esperando o Otávio. É isso aqui, né? Isso. Entendeu, Rafa? Fala oi pro Otávio. Fala oi pro Otávio. Não, chorar não. Fala oi pro Otávio. Otávio, oi! Boa noite. Olha aqui pro Otávio. Olha. Eu sou a Rafaela. Eu tô com um pouco de sono, né, Rafa? Faz tchau, Rafa. Faz tchau. Ela vai fazer tchau. Ela é a minha bagunceira. Otávio, maior prazer a gente fazer essa live. Eu vou devolver para a mãe dela, que é muito ciumenta. É brincadeira, mas porque senão ela vai atrapalhar. Eu estava te esperando com, assim, uma grande realização da vida, né, Otávio? E, claro, se apresente. A gente começou a brincar, vamos fazer uma live diferente, vamos convidar os nossos amigos. E aí o Otávio mandou uma mensagem, vamos começar brindando. Primeiro, então, comece. Será que precisa você se apresentar, Otávio? Mas se apresente, vamos. Depois a gente brinda. Shirley, foi um prazer enorme o convite para a gente estar conversando, na verdade, esse bate-papo. A gente se conhece há tantas décadas. Né? Eu sou de São José dos Campos, mas estou em São Paulo já desde 81, então me considero absolutamente paulistano. E faço dermatologia, eu acho que todo mundo sabe um pouco a minha história. E nós temos uma história na dermatologia muito incrível. E eu acho que é legal a gente estar se dividindo com todo mundo, com essa geração nova, né? A gente vai contar para eles com o que a gente passou para chegar até aqui. Pois é, porque todo mundo olha e fala, não, é só glamour, mas não é verdade, né? Mas então, eu acho que você... um brinde. Perfeito, as nossas tacinhas, saúde para todos. Saúde, que é a coisa mais importante da vida, gente. Vamos brindar a vida. Patrimônio. Não é? Pronto. Mas, Otávio, a gente começou a conversar e aí veio essa ideia da gente fazer uma live diferente. Sim. Mas muito mais para a gente estar em contato, claro, com os nossos pacientes queridos, as pessoas que nos seguem, mas especialmente também com os nossos amigos. Porque a gente está com muita saudade. E às vezes quando a gente faz não necessariamente a gente se vê, a gente está sempre com uma questão também profissional, não é? Acadêmica. Falei, não, vamos fazer uma coisa diferente. Aí a ideia veio da gente fazer, na realidade, ontem, que era o Dia dos Namorados. E aí eu falei, a gente faz os enamorados pela dermatologia, pela vida, pelo amor. Mas aí a gente achou que tinha muita gente comemorando ontem. Passamos para hoje, que é o dia de Santo Antônio. Continuamos nessa... casamenteiro. Olha, Otávio, para você vai vir muito bem. Ótimo, olha, todos... Vai te dar sorte. Vou ter que ser madrinha e comprar a geladeira, né? Por favor. Mas a ideia da gente fazer a live foi de um pouco a gente contar a nossa história. Não é direcionado nem para um lado nem para o outro, embora eu tenha feito esse convite, porque eu sou meio maluca mesmo, e assim a gente vê muita coisa séria. Vamos fazer uma coisa descontraída. Conta como tudo começou na sua vida. Conta para mim. Pois é.
Na verdade, assim, medicina eu nem sabia o que eu queria fazer. Na verdade, eu fui desafiado. Eu fui fazer faculdade de medicina porque era o mais difícil. Olha que louco, né? Eu fiz teste vocacional na adolescência e eu queria que alguém me dissesse, faça tal curso, faça esse. E 2 testes não me mostraram absolutamente nada. Falava assim, vai fazer o que você quiser, que vai dar certo. Eu sempre fui muito primeiro aluno em tudo, sempre me destacava. E aí, como eu morava em São José dos Campos, tinha o ITA, que era aquela escola dificílima, mas era engenharia, e tinha a medicina. Eu falei, então me joguei, vou fazer medicina. E foi por desafio mesmo, não tinha nenhum talento, nada, não tinha história familiar, não tinha nada que me, assim, um ídolo para eu ir atrás da medicina. Sim. E assim, Nem família, ninguém na família. Nada, nada, ninguém. Tinha assim um doutor em São José dos Campos que eu achava bacana, aquele médico clínico que fazia de tudo. Era assim, uma pessoa que tinha dado certo na vida. Eu acho que era mais ou menos isso. E aí fui fazer medicina, nos primeiros anos eu não gostava, anatomia, sangue. Terceiro ano, não gostava. Eu não me encontrava naquilo. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Te juro. E aí no 4º ano teve dermatologia. E na dermatologia, como eu tive a primeira nota, o professor falou, vem comigo fazer MPS, ambulatório, 6 horas da manhã, em São José dos Campos. Só pereba. Mas um dia ele falou, tá, existe uma coisa que se chama cosmiatria. Meus olhos brilharam. E ele falou, tem um serviço em Buenos Aires, do professor Cordeiro, que tem uma escola de cosmiatria sensacional. Aquilo me abriu, assim, um mundo. Eu falei, é dermatologia e é isso que eu vou fazer. E eu fui visitá-lo. Quando eu cheguei, era um hospital. Então, o professor Cordeiro era um hospital que tinha esteticistas trabalhando com ele. Eu olho para ele, eu vejo aquela figura, assim, um homem belíssimo, elegante, inglês, porque os argentinos se achavam ingleses, né? É você hoje, né, Otávio? Maravilhoso, belíssimo, bem vestido. Eu falei, eu quero ser esse cara. E foi assim. E aí, no 5º ano, já ganhei uma bolsa para fazer residência fora. Aí eu comecei a ir atrás de quem tinha dermatologia um pouquinho mais específico. No 6º ano, eu precisava fazer um ano de dermato, porque o meu primeiro ano era em Lausanne, na Suíça. Eu tinha que ter uma base em dermatologia. E aí foi o professor Azulay, que foi o único que me aceitou. Eu rodei São Paulo inteiro, em todos os serviços, para eu fazer o 6º ano. Não podia. O Azulay me abraçou. Então, eu tenho absoluta gratidão ao professor Azulay, que me preparou para ir para a residência. E aí foi. E eu vou contar como eu conheci o Otávio. Na realidade, eu sempre fui realmente amante da medicina, também fui, assim, primeiríssima aluna, e eu queria fazer cardiologia, endócrino, essas especialidades clínicas, e de repente, quando eu passei pela dermatologia, a única coisa que tinha com relação à parte estética era o tratamento de acne, que eu já achei sensacional, nem sabia que tratava acne, porque acne para mim, você fazia limpeza, eu tinha, assim, um contato com um dermatologista, mas não era, assim, uma coisa como uma patologia, como estava sendo valorizado. E aí eu vim para minha casa e falei para os meus pais que eu queria fazer dermatologia. A minha mãe quase me deserdou. Ela achou um absurdo, que eu tinha potencial para fazer muito mais que isso era uma coisa de cuidar de pereba, que absurdo era. Mas eu tinha exatamente esse caminho traçado dentro de mim. Era isso que eu queria, até porque eu tinha também muito desejo de construir uma família, bom, é uma especialidade que eu posso juntar todas essas coisas. E acabei prestando residência na Escola Paulista, que era uma dermatologia muito clássica. Entrei, que também não era fácil, porque eu era de um outro serviço, e daí para frente eu comecei a fazer dermatologia. E eu faço uma brincadeira que a gente fazia uma dermatologia que era para verruga, uma palavra só. E depois a gente foi tornando essa dermatologia para verruga, 2 palavras. Foi uma mudança radical. Mas eu conheci você porque dentro da minha residência tinha um colega, que era o Maurício, você se lembra dele, e ele só falava do Tatá. Porque o Tatá, porque você já trabalhava com essa parte. E aí me lembro que teve um evento no Hotel Maxud, e ele queria me apresentar você. Bom, eu olhei para você, eu não sei, você tinha quilômetros de altura, você era muito alto na minha mente, sempre elegantíssimo, magro, e ele me mostrou, aquele é o Tatá. Eu achei que era uma coisa assim, nossa, maravilhoso, era um ícone, né? Uma pessoa que eu não conhecia,
mas que eu já entendi que era uma pessoa conhecida. E isso ficou para mim como um start, mas eu não tive nessa ocasião ainda condições de conhecer. Mas aí houve um evento no Rio de Janeiro. Conta aí um pouquinho do evento do Rio de Janeiro, tá? Nossa, anos se passaram. Acho que esse primeiro encontro que você está falando deve ter sido 85, 86, mas esse do Rio de Janeiro foi em 91. Foi uma história assim, que me chamaram. Ah, vai ter um congresso de medicina estética, vem você aqui, dermatologista, que trabalha um pouco nessa área, vamos tentar unir algumas especialidades. A dermato, até aquele ano, até os anos 90, ninguém se falava em cosmetria, era um palavrão. Imagina quando eu cheguei em 81, não podia falar isso. E todos os serviços eram contra. E em 91, acho que ano foi? Que foi outubro, eu acho, no Hotel Nacional, aquele hotel maravilhoso. E aí, de repente, chega a Shirley e a Mariane. Será que a Mariane está aí, Marianinha? Ai, seria muito bom, né? Depois ela vai ter que ver essa live, no mínimo. Foi assim, chegou você e ela, Otávio, ou Tatá, não sei como é que se chama. Nós temos que nos unir. Nós temos que nos unir porque nós fazemos essa área, nós adoramos dermatologia, cosmetria, a gente tem que se unir, sair dessa mistura de várias especialidades e nós temos que fazer alguma coisa. E foi a partir daí que nós montamos um grupo que chamava NUDEME, Núcleo de Dermatologia e Medicina Estética, Núcleo de Desenvolvimento e Medicina Estética. Isso mesmo. Eu, Achille, João Carlos, a Mariane, o Mário Grimblat, João Carlos Pereira de Rio Preto, quem mais? A gente chamou um grupo Gorgônio, Ana Lúcia, de endocrinologista também tinha. Enfim, nós juntamos esse grupinho e começamos a estudar, a se inteirar, a nos conhecer melhor e a começar a fazer eventos. E aí o primeiro evento foi em 93. Né, já foi o primeiro evento nosso. E tinha aquela revista também com a Rosa, lembra? A revista Sim, da NUDEME, eu tenho até hoje, porque é história. Até hoje agora, eu tenho um artigo lá falando do microimplante de metilciloxane, enfim. Foi a partir dali silicone, né? Não tinha essa perfeição que hoje são os preenchimentos, os bioestimuladores, quanto que a gente testou de produtos que ainda não estavam aprovados, nem tinha essa supervisão da Anvisa, os produtos vinham de fora, de tudo por debaixo do pano. Era errado, mas era um momento que a gente não tinha essa noção, mas estava havendo uma verdadeira mudança de paradigmas, né? E eu, que sempre dei aula nos congressos de dermatologia, que eu tenho essa facilidade, eu gosto de dar aula, quando eu me liguei ao grupo de desenvolvimento da medicina estética, como era um grupo multidisciplinar, fui praticamente rechaçada da dermatologia. Nós, depois, com esses eventos, eu nunca vou me esquecer, um colega nosso foi para os jornais dizendo que nós éramos párias da sociedade. Lembra dessa frase? Mas não era nada disso. Éramos pessoas na frente do nosso tempo, né? E não estou falando isso para vangloriar nada. Era uma visão, imagina isso há 30 e tantos anos atrás. Então, hoje tem gente que acha incrível, não é? E quanta gente se inspirou no modelo de procedimentos que a gente começou a fazer. E aí nós começamos a trilhar um caminho com reuniões, com um desenvolvimento realmente de estudo sobre aquilo. A Marina Odo, que também estava nesse grupo, que é dermato. E nós nos reuníamos, discutíamos procedimentos, começamos a fazer... Aliás, o primeiro preenchimento que ele fez em mim foi o Otávio. Ele que é culpado, exatamente. E nós começamos... Era uma agulha só, uma coisa. Não, mas era uma agulha para cada paciente. Essa noção a gente tem bem claro. Mas as coisas foram evoluindo. Começamos então a fazer mais congressos internacionais. Nós estávamos atrasados aqui com relação ao resto do mundo. O meeting da Academia Americana de Dermatologia já trazia as questões estéticas. Então a gente ia para fora, fazia os congressos e queria trazer para cá essa possibilidade, e nós éramos muito vetados quanto a isso. Mas é verdade que às vezes a gente tem que realmente dar muito a cara para bater, porque se você acredita naquilo, sabe que haveria um aumento da expectativa de vida, que as pessoas precisariam ter autoestima, e a gente foi em frente, e depois esse grupo se desfez, mas continuamos todos super amigos, foi só um momento realmente. E também porque, como não havia na dermatologia um espaço para cosmetria, nós fomos procurando de uma outra maneira, não é?
Mas depois que a dermatologia enxergou a cosmetria, aí a gente pôde voltar para o lugar da especialidade. E aí, Otávio? E aí, Então, o que começou a acontecer? Bom, nos anos 80, eu lembro muito bem que eu comecei a frequentar um congresso de medicina estética em Paris. Eu comecei a ir para Paris todos os anos a partir de 83 e eu trazia essas novidades. A gente nem se conhecia ainda. E eu lembro hoje, vendo o curso da USK, nós já tínhamos aquela pistola. Nós já Exato! A pistola de mesoterapia do Dr. Pistor. Eu trouxe aqui em falei. 1985. Hoje, ela, ok, digital e tal. E aquele dermojet que forma aquelas pápulas que eu vi hoje, também já tinha, fazia anestésico com aquilo. Então, aquilo foi em 85. As pessoas não têm noção, né, o que nós aprendemos de mesoterapia. Muita cabeçada, Gente, e aí tudo que a gente trazia, a sociedade não aceitava, então eram chamados já sindicantes, já existiam, então a gente deu muita cara para bater, mas eu sempre acreditei. Então, o que me trouxe até aqui hoje, com essa segurança absoluta, que eu sempre acreditei que a cosmetria era uma coisa séria, sim, que tratar o ser humano como um todo, a alma, a pele, a autoestima, obviamente ia refletir como um todo. Sim. Então, quando eu vejo também hoje residentes saindo, aplicando com cânula, é sensacional essa juventude fazendo coisas que nossa curva de aprendizado para usar a cânula é só realmente quem quer muito e não desistir. Eu acho que nós nos ressignificamos, nós nos reinventamos até hoje. Né? O que faz essa energia nossa não parar de estudar, não parar de ir em congresso, é o que nos trouxe até aqui. Mas foi um caminho bastante árduo. Imagina, eu respondia cartas, hoje que a gente está fazendo aqui no Instagram, eu tinha uma coluna na revista Cláudia. Isso, eu me lembro. De tal forma, eu recebia por volta de 3 a 5 mil cartas por mês, selecionavam 20 e eu respondia de 3 a 5 datilografando. Hoje é aqui, é Instagram. Se nós tivéssemos parado, a gente não estaria aqui. Então, essa evolução é fantástica. Eu sinto assim, felicidade de estar podendo aqui hoje, estar dividindo um pouco dessa história, porque muita gente não conhece. Né? Quem chegou agora na dermatologia acha que a cosmetria já existe. Já estava pronta, né? Já estava pronta, E eu acho que realmente o que nos move é a paixão, não é? Porque eu falei para você, quando a gente começou a combinar da live, eu falei, Otávio, a gente tem que um pouco se divertir com isso, um pouco olhar para trás, que muita gente às vezes vai embora daqui e não deixa uma história gravada ou dividida com as pessoas que amam tanto a gente e que muitas vezes se inspiram na gente, para ver as dificuldades que a gente passou. Então hoje, no evento da USK, eu falei exatamente isso. Eu já tinha conhecido várias pistolas, todo mundo tirou, brincou, porque eu falei pistola, e era pistola e eu estava fazendo um procedimento de vagina. Mas, enfim, era uma brincadeira. Mas você vê como não pode parar. Porque hoje, que eu trabalho com a parte de rejuvenescimento íntimo feminino, e que, de uma certa forma, eu trouxe isso para a dermatologia, identificado na minha própria história de vida, porque, lógico, eu fui ficando mais velha, fui olhando para mim, fui tendo incontinência. Falei, pera, e esse pedacinho aqui? Faltou as pessoas tratarem. Mas é verdade, a pistola que a gente usava era muito semelhante ao que se usa agora, claro. Agora são multi-agulhas, agora ela é digital, agora você calcula aonde você está penetrando, tem muito menos perda, muito menos hematoma. É sensacional a evolução e que bom que a gente pode segurar outra pistola na atualidade, né, Otávio? Com certeza, mais rápida. Agora, Otávio, conta, eu tenho certeza que você se lembra, quando a gente fez um evento em que a gente trouxe o Klein para aplicar a toxina botulínica. Conta, porque ninguém vai acreditar. Foi em 1995, em 95, o Klein era um médico do Michael Jackson, foi um dos pioneiros da toxina botulínica, e ele fez a aplicação usando eletromiografia. Ele fazia eletromiografia para ver o grupo muscular e aí injetar. Era uma coisa absolutamente jurássica. A gente não podia imaginar aquilo demonstrando no palco do Maxud Plaza, lá atrás. Sim. Você lembra? Aquilo foi uma loucura. Totalmente. Ele veio com a enfermeira dele. Isso. Né? E fazia a demonstração. Imagina, ninguém entendia nada de anatomia. Nós éramos dermatologistas da superfície. Mas ninguém entendia que ali tinha músculo, tinha vaso. Mas conta. E aí? Mas então, a gente também, eu sempre falo que o nosso anjo da guarda sempre nos acompanhou. Que a gente injetava na glabela.
A gente injetava do glabela, suco nasogeniano, a gente não tinha essa noção de anatomia e tudo mais. Nós somos absolutamente abençoados. E eu lembro que no dia seguinte, eu acho que você fez uma aplicação de toxina em um consultório de alguém. Como é que foi isso? Você lembra desse detalhe? Sim. Aí ele veio para fazer essa aplicação, porque imagina a novidade. Gente, vocês hoje têm tudo de mão beijada. Olha, workshops, treinamentos online, sem online, presenciais, colocando, sabem anatomia, contrai, esses músculos vão para baixo, esses vão para cima, esse é o mecanismo de ação, tudo totalmente mastigado. Nós tínhamos aprendido uma medicina clássica, uma dermatologia totalmente tradicional. De repente, a gente começou a avançar. A única coisa que eu fazia na Escola Paulista era um peeling de neve carbônica, que o meu chefe lá, o Raimundo, ele fazia de conta que não via, mas ele dizia para mim, você ainda vai dar muito certo, porque você tem uma visão antecipada das coisas. E eu me lembro que a gente fazia, às vezes, em pacientes morenos, e não tinha muita orientação dos peelings de gelo seco, e eles iam ficando cinza, porque havia uma hipercromia diferente por conta da cor da pele. Mas nós tivemos que aprender... ainda nessa época não se aprendia, ninguém falava muito em anatomia da face e da função, né? Imagina, de cadáver, então, de jeito nenhum como é hoje, para a gente aprender de uma maneira realmente profunda. Mas aí a gente fez essa aplicação numa outra clínica, eu também não me lembro exatamente onde, que ele fez, todo mundo queria fazer. Era uma coisa mágica. E eu me lembro, Otávio, que logo que eu comecei a entender o negócio da toxina, eu tinha uma paciente que tinha muita ruga aqui, eu falei, gente, como que eles não fazem aqui? Não é? Porque fazia na glabela, fazia nos olhos. Aí eu fiz nessa paciente algumas... Ela não sorria mais, era uma coisa... Lógico, não estava certo, era uma... Assim, eu entendi... Diluía muito. Diluía, não é? Mas hoje, imagina quantos protocolos a gente tem, muito bem documentados, organizados, para que a gente possa crescer cada vez mais. E eu acho que o grande segredo é atualização, não é? A gente tem que estar sempre em constante atualização. O que você acha que foi marcante na cosmetria em termos de procedimento? A toxina botulínica, eu não tenho dúvida que para mim é um marco. Eu acho que é realmente o procedimento que mais se faz e não tem como a gente não rejuvenescer o rosto. É verdade. Não tem. E vamos escolher um, não vai fazer nada, não dá para fazer laser, peeling, nada. Toxina botulínica. Eu acho que ele realmente é revolucionário. Depois que a gente pegou mão, depois que a gente foi com os carutas várias vezes em Vancouver, fazer aqueles cursos deles maravilhosos, né? Quando ficou mais claro o que sobe, o que desce, onde você pode relaxar realmente, eu acho que não tem nada. Os lasers, ok, eu acho que são um marco também. Mas se eu for escolher é a toxina. E para você, qual você acha? Não, eu sou muito fã dos lasers. Você sabe que quando eu comecei a trabalhar com laser e as primeiras palestras que eu dei, eu me lembro que as pessoas achavam que eu era maluca. Como que você pode ter um aparelho que custa 200, 300 mil dólares? Hoje em dia tem aparelhos muito mais caros. Não vamos falar do dólar de hoje, mas aparelhos muito mais caros. Eu lembro de um slide que você mostrava arma de fogo, não era? Sim. Era perigoso. Eu falava... eu lembro dessa... Eu falava que precisava ter porte de arma, porque aquilo era, na verdade, uma coisa que você precisava de treinamento para isso. E eu acho que, para mim, a grande transição foram os lasers fracionados. Porque a gente fazia um full resurfacing, que também o resultado era excepcional, um rejuvenescimento de 20, 30 anos para uma pele muito envelhecida, mas na hora que a gente passou para um laser fracionado, houve mais tolerância, revolucionário, né? Com certeza. Agora, fale. Então, e aí também dos preenchedores, eu acho que é uma coisa incrível, porque 83, 84 tinha um implante de colágeno bovino. Não sei, as pessoas nem devem ter ouvido falar disso. Tinha que fazer teste, 2 testes, porque o segundo podia dar 20%, e era um preenchimento de derme, ele era intraderme, que a gente ficava felicíssimo, porque melhorava aquela linha superficial do suco, era um espetáculo. Podia fazer cicatriz de acne e também um pouquinho de pés de galinha. E aí chegou o primeiro ácido hialurônico, lembra? Do Jamel. Isso foi em 96, o Restylane, mas que ele não era puro, dava ainda algumas reações, eu tive até alguns casos que eu publiquei na Academia Americana. Eu acho que aí juntou, né, a toxina com os preenchedores de alta performance, de boa qualidade,
e aí eu acho que evoluiu. E os lasers fracionados, porque o primeiro ultrassom, o CO2 ultrapulsado, você lembra? Eu tive estresse. Peça pulse. O primeiro julho, que era o inverno, que eu fiz não sei quantos resurfaces, em agosto eu precisei parar. Eu tive um estresse, porque era muito, aquele downtime era trabalhoso. O paciente vinha, voltava com herpes, reativação de herpes. A pele ficava um espetáculo, mas o trabalho que dava não vale a pena de jeito nenhum. Hoje a gente tem os fracionados. São marcos, eu acho que são marcos aí muito importantes. A gente casava com o paciente, porque você dizia para ele, você também estava aprendendo, né? Nós estávamos aprendendo. Então era muito importante que nós estivéssemos junto com os pacientes para dar todo o suporte. Eu nunca vou me esquecer que uma paciente que não tinha sido eu que tinha feito o laser dela, ela me ligou porque alguém encaminhou e ela disse, doutora, o meu médico fez um laser em mim, eu estou sentindo muita dor e ele disse que é assim mesmo. Não tinha essa condição de olhar assim ao vivo, em tempo real, como a gente faz hoje. E ela me falou isso e eu falei, não, vamos ver você, porque sem ver é muito difícil de fazer um diagnóstico. E foi a melhor coisa que eu fiz. Ela estava tendo um herpes zoster extremamente doloroso. E o médico que tinha feito o procedimento nela disse, isso é normal. Ela ficou extremamente insegura. E isso é um grande ensinamento, eu acredito, que a gente tem que estar sempre junto dos pacientes. É claro que existem muito menos efeitos colaterais hoje, mas existem, porque também existe a reação individual, não é? E a gente... Desculpa, tem que esses efeitos não podem ser subestimados. Eu lembro também, hoje, por exemplo, a gente tem aula de complicações, o curso maravilhoso das nossas queridas aí, a gente tem que saber lidar com essas complicações. E muitas vezes a gente não valorizava, ou o contato não era tão detalhado. Por exemplo, hoje uma paciente ligar no dia seguinte para a secretária, fez um preenchimento hoje, está doendo, quer dizer, venha imediatamente, pode ser um sofrimento sim. Então, eu acho que esse acolhimento também nós aprendemos muito, porque esse paciente que nos procura para melhorar essa imagem, ele quer colo, ele quer atenção e, obviamente, os resultados também, não é? Olha, alguém perguntou aqui, o que é ruim na dermatologia atual? Qual a sua opinião? O que é ruim? O que é ruim? Olha, eu não sei se tem alguma coisa ruim. Eu acho que a gente tem tantos recursos. Eu acho que mesmo as patologias mais difíceis, pacientes que têm a dismorfia, eu acho que seria o paciente sim, que tem essas alterações psiquiátricas, eu diria. Isso, já rodou todos nós, já rodou em todos. Chega com uma expectativa absurda. Por mais que você faça, você nunca vai dar o resultado, não vai entregar o resultado que gostaria. E aí agora, depois de muitas décadas, eu já sento na minha frente, eu sei, não vou fazer nada com esse paciente. Vou fazer um skincare, volta daqui a alguns meses para eu te ver, porque nada que nós formos fazer vai ficar bom. Eu acho que esse é o mais difícil, é esse diagnóstico de dismorfia. Não sei se você concorda. Exatamente o que eu ia falar, que são as falsas expectativas, não é? A pessoa, na verdade, está esperando um resultado que muitas vezes não é possível para ela, para esse caso. Quer seja do ponto de vista da carência, porque às vezes ela vai buscar nesse tipo de resultado todas as resoluções das carências dela, assim como às vezes é impossível. Eu já sou avó, você viu minha neta. Claro que eu... Claro, tá bem, tá ótima, mas os anos passaram, felizmente, né? A gente olha para trás tendo escrito uma história bonita de vida, nós deixamos uma história também dentro da nossa profissão, que é maravilhoso, isso é uma grande bênção. E a Adriana falou aqui que uma outra coisa que ela considera que é muito ruim dentro da dermatologia, e eu concordo também, é o melanoma. Porque, embora tenha evoluído muitas questões de diagnóstico precoce, com a dermatoscopia confocal, microscopia confocal, eu acho que ainda falta dar para o paciente um respaldo de cura como ele merece, porque é uma lesão de pele que muitas vezes também não é valorizada, pequenininha, não pequenininha, que se modifica, que o paciente às vezes não vê e que pode levar esse paciente à morte. Então, eu acho que são essas duas coisas realmente. Eu acredito que dentro da cosmiatria, dessa parte estética, seriam as falsas expectativas. E acredito que no campo da doença ainda seja o melanoma. Claro que evoluímos, né?
Mas Agora, ainda... essa questão mesmo, às vezes o paciente procurar, ele quer fazer um rejuvenescimento, quer melhorar, fazer uma toxina, e você descobre um carcinoma basocelular numa conversa, no exame, né, no exame clínico tradicional do dermatologista. Isso é uma coisa que realmente muita gente acaba se assustando, porque o paciente não tem noção. Aquela feridinha que não subiu e que pode ser um vaso celular. Eu acho que esse nosso olhar também, às vezes as pessoas acham que nós só fazemos cosmiatria e esquecem que nós somos dermatologistas, que se faz um exame completo. Eu acho que desmistificar isso também é super importante, super. E você vê, de um tempo para cá, eu e mais duas colegas minhas fizemos um evento ligado ao corpo, porque também a dermatologia estava muito restrita, principalmente às áreas fotoenvelhecidas, o rosto, o pescoço, e também demorou um pouco para a gente lidar com o pescoço, até porque a gente aprendeu muito da cosmiatria na Europa e eles usam lencinho e fica tudo resolvido. Aqui não, a gente morre de calor, então não dava para resolver com os lenços de pescoço. As nossas mãos também envelhecem por conta também do fotoenvelhecimento, e de um tempo para cá, o corpo também começou a ser apanágio do dermatologista. O dermatologista pode e deve olhar para o corpo. Claro que num exame completo, aquilo que seria o mais perfeito possível seria o dermatologista, quando recebe uma pessoa, examiná-la integralmente. Porque nós todos sabemos que a pele é o maior órgão do corpo, a gente fala que é o mais importante porque a gente é dermatologista, né, Otávio? Mas o advento dos tratamentos corporais e dos diagnósticos das patologias corporais também nos fez voltar para o corpo e fazer diagnósticos que muitas vezes na correria ou porque o paciente vem muito voltado para um tratamento facial tinha ficado para trás. O que você acha dos tratamentos corporais? Em que ponto ele está para você? Pois é, eu acho que evoluiu realmente muito. A gente tinha pouquíssimos recursos, eu acho que evoluiu bastante. Acho que tem tecnologia. E agora, com essa questão da estimulação da hipertrofia muscular, eu estou encantado. Por quê? Sim. Eu acho que é o que faltava. Nós tratávamos epiderme, colágeno, derme, subcutâneo, mas a musculatura, vai para academia, faz a dieta. Eu acho que é o que faltava. Eu acho que nesse ponto, esse ano, a gente vai ter algumas tecnologias, sim, que estão chegando para essa questão da hipertrofia, que vai mudar todo o perfil dos tratamentos corporais. E, obviamente, o corpo realmente é alguma coisa difícil de mensurar, é difícil de fazer o antes e depois, por mais que nós tenhamos vários recursos, mas mesmo assim a diferença às vezes é mínima, não é tanto. Às vezes o paciente acha que não melhorou, mas você mostra a foto, sim, melhorou bastante. E eu acho que a evolução também da gordura. Então, nós temos aí uma evolução de tratamento de gordura localizada, não precisando de cirurgia, de uma maneira excepcional. Mas eu acho que o grande ponto, e vai ser o diferencial dos próximos tratamentos, é o tratamento da estimulação muscular. O que você acha? Eu tenho certeza disso. O tratamento da parte muscular, ela é normalmente tratada por essas tecnologias atuais através de um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, ele gera 20 mil contrações por minuto. Seria impossível para qualquer atividade física espontânea fazer esse número de contrações e num nível que é supramáximo. Nós já tínhamos a experiência do campo eletromagnético através da cadeira de estimulação do assoalho pélvico, e eu fiquei impressionada realmente como é possível melhorar não só o assoalho pélvico no que diz respeito ao rejuvenescimento íntimo feminino, mas em como essa contração como um todo, contraindo o abdômen e toda essa parte do assoalho pélvico, podem mudar a dinâmica corporal, podem mudar a satisfação sexual e a contração. E você vai vendo esses gominhos serem formados, é uma coisa impressionante. A gente está salvo, porque é o seguinte... Que bom. Eu sou muito jovem é mais fácil. Aos 60 conseguir fazer tudo isso, a gente está ok. Não é? Imagine, Otávio, se a gente tivesse vivido na época sem a toxina, sem os preenchedores, sem os lasers. Ultrassom microfocado. Ultrassom microfocado. Meu Deus. Não Cabelo, não é? Sim. Seria outro. Nós somos o perfil de ter aproveitado, não só para os nossos pacientes, mas para nós mesmos. Acho que nós somos os maiores exemplos que não precisa de cirurgia ainda.
Dá para Sim. levar. Eu acho que Sim. isso é muito legal. É muito legal. E olha, mesmo quando uma paciente minha precisa, porque tem um excesso de flacidez muito grande, eu continuo insistindo que a manutenção do estado da pele, que manter a dinâmica do colágeno, estimular, manter essa pele densa, é muito importante. Eu recebo pacientes diariamente que passam pela cirurgia plástica, claro que melhoram a flacidez, mas não é impactante muitas vezes se a pele não estiver bem tratada. Então, Exato. elas falam exatamente isso para mim. Falam, doutor, eu vim aqui porque mesmo depois da cirurgia, ninguém notou. Quando eu venho aqui, todo mundo nota. É lógico, porque as rugas de contração não são tratadas com a cirurgia, alguns preenchimentos precisam ser feitos, né? A qualidade da pele, manchas. Então, eu acho que essa associação, eu não sou contra absolutamente nada, Não, quando é bem indicado, não é? claro, na hora certa. Eu acho que existe todos esses nossos tratamentos minimamente invasivos que vão retardar sim. Veja bem, na época do Pitangui, eu tenho pacientes que faziam lift aos 40 anos. Sim. Então, Sim. 40 anos vai fazer lifting, 40, Sim. 45. Hoje, Sim. uma paciente nossa de 40, 45, a gente vai empurrando isso com muita facilidade. Pessoas sensacionais, bem cuidadas, e aí não precisa tanto a cirurgia. Sim. Mas quando tem a flacidez importante, óbvio, nós somos Sim. os maiores aliados dos cirurgiões plásticos, mas admiro Sim. muito o trabalho e nós não vamos conseguir tirar aquela flacidez excessiva. Agora, Claro. tem pacientes também de 80 anos que estão bem e querem. Sim. Doutor, me faz uma toxina, faz um laser, deixa a pele bonita. Eu tenho pacientes de 93 anos que Sim. continuam indo. Então, essa aceitação também a cada década, a cada geração, é muito interessante. As pacientes se espelham muito em nós, no que nós fazemos, da forma que nós fazemos, sem exageros, que é um Sim. critério muito próximo das nossas performances, e aí realmente fica muito, muito, muito tranquilo. Sheila, estão perguntando aqui, fizeram uma pergunta, quantas... Você tem, outro dia eu contei, quantas pessoas já passaram por você fazendo o estágio assistente? Não contei. Muita gente. Eu dei aula na faculdade. Você contou? Contei. Então, conte aí. Não, Quantos passaram por você? Comigo, começaram Na clínica. Passaram e tiveram suas carreiras sólidas, são 28. Acho que eu tenho mais gente. Muita gente. É muita gente. Mas é maravilhoso, né? Eu fico muito feliz quando a pessoa fala para mim, você é minha inspiração, eu agradeço todos os dias. E eu falo isso, as pessoas falam, como que pode? Nós, por exemplo, vamos usar o nosso exemplo em tempo real. Né? Como que a pessoa fala isso para mim, como que vocês podem ser concorrentes e fazer uma live? Eu falei, gente, nós somos concorrentes profissionalmente, mas nós temos pacientes com a cara e o perfil de cada um de nós. Na vida, o humano, nós somos amigos, já choramos juntos, já nos abraçamos na época que as pessoas se abraçavam, não é? Já curtimos muitas coisas maravilhosas. Por uma ocasião da vida, nós passamos por perdas muito importantes para nós dois, simultaneamente. As palavras de um ajudaram muito o desenrolar da dor do outro, não é? Então, na vida, a gente vai levar exatamente isso. Então, essas meninas, né, que para mim foram sempre meninas, que passaram por mim, eu adoto dentro do meu coração como minhas filhas. E eu quero encontrar com todas elas em congressos e na vida como amigas e que eu possa estar sempre ajudando essas meninas. Eu fico muito feliz. Claro que somos concorrentes, mas isso é ótimo. Eu quero que elas sejam cada vez melhores. Como que você enxerga isso? A pessoa fala, Otávio, o que é? Você é concorrente? Não vejo dessa forma, não. E a todas as pessoas que passaram por mim, eu fico tão feliz de saber que hoje tantas estão tão bem quanto, outras que foram para outros estados, para outras cidades, que não deixam de me escrever, a gente se fala. Que bom, eu não tinha muito essa noção do quanto a gente é importante, porque eu nunca fiz uma escola, entendeu? Uma escola ou dei aula em faculdade. Não, a minha experiência sempre foi uma carreira solo. Eu sempre acreditei nisso e as pessoas passavam por mim e eu vejo quanto elas são gratas hoje realmente e é uma satisfação. Às vezes é uma palavra, às vezes não foi nenhuma injeção, não foi nenhuma técnica, mas uma conversa durante uma consulta, a sua postura, né? A forma. Às vezes é muito engraçado que meus assistentes até riem, né? Vários já passaram.
Eles fazem uma pré-consulta, vão lá tirar toda a história e tal, Sim. da nossa vida. E aí voltam falando, doutor, essa não sei o quê, ela tá brava, não quis falar comigo, quer ir embora. Eu entro. Sim. Eles depois vêm falar, doutor, mas ela é outra pessoa. Sim. Porque as pessoas se transformam, então dão muita, né, porrada Sim. nos Sim. iniciantes. E quando a gente entra, aquela, né, apazigua Sim. toda a dificuldade. Isso é um exemplo para eles. Depois eles Sim. vêm conversar comigo. Eu acho isso incrível. É uma postura, simplesmente. Quando eles saem de nós e vão ter as vidas próprias deles, eles nos levam dentro deles. E esse entendimento é um entendimento que você precisa de muita segurança dentro de você. Eu sofro, não porque eles vão ter a carreira solo, porque eu fico com saudades, porque eu gosto de como a gente convive, a gente tem uma convivência muito intensa lá na clínica, né? E eu realmente adoto todas elas dentro do meu coração. Então, o que eu mais sinto não é a competição, não. Eu sinto a saudade. Eu falo com muitas delas estão aqui conosco hoje, que eu falei, não, vai ser um momento da gente poder estar junto, né? Olha, a Adriana, ela entrou aqui, a Adriana Wab, e ela fala isso, ela fala, Shirley, eu fui professora em faculdade e tive muitas alunas, muitas que se inspiraram nisso, né? Que olharam para a vida da gente. E a Adriana, os pais dela eram donos de hospital em Santo André. Quando ela passou comigo na Dermato, ela disse para mim, eu vou ser dona de loja, o que eu gosto é de ser dona de loja. Essa história é real, essa frase. Aí, ela passou na dermatologia, ela passou comigo na dermatologia e mudou a vida dela totalmente. Ela diz, é isso que eu quero. Na verdade, quando você diz, a minha assistente entrou e não conseguiu deixar a paciente em paz, e, na verdade, é a leitura que a gente faz da alma do paciente ali, e que são anos olhando e sentindo essas almas, que nos faz entender o que eles estão buscando. Isso acontece, claro, conosco, porque a gente tem calma, a gente não considera isso que o paciente achou, que o assistente achou, que muitas vezes é um julgamento imediato, faltou ter calma para olhar para esse paciente, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente está fazendo isso sem perceber. Então, tem muitas delas que a gente fez essa... Você tem toda a razão. Às vezes não é a técnica que elas aprenderam. Muitas delas, tecnicamente, às vezes ficam melhores que a gente porque se desenvolvem numa determinada, né, num determinado setor. Mas a vivência, o jeito de olhar para o paciente... Isso precisa de anos, né? Precisa de tempo, não é? Esse olhar realmente, ele é tudo. E às vezes as queixas dizem para eles uma coisa, a gente olha é outra. Então às vezes é uma ruga, você vê um melasma, quer dizer, o peso e a medida de cada um modifica muito. Outra coisa é a postura, o comportamento, até a forma de se vestir. Né? Isso passa e as pessoas vão captando, vão vendo, né, o jeito de vida, como enxerga, mostrar um museu, levar para uma exposição, quer dizer, o seu way of life acaba passando. Acho que é o que mais fica da vida, né? São os exemplos pessoais. É muito gratificante isso. Eu me sinto muito feliz quando eu olho, entendeu? Esses anos todos. É muito legal. Tanto para as assistentes quanto para as pacientes, que as pacientes falam isso para mim. Falam, doutora, como você faz? Mas você acorda, faz ginástica, você não come? Claro que eu como de uma maneira saudável, eu quero ter uma vida saudável, eu gosto da vida, eu gosto dessa alegria de viver. Então, ensinar isso para elas. E as dermatologistas, muitas vezes, o que elas querem em mim é como que eu consigo conciliar. Shirley, como você consegue ter 3 filhas, uma neta eu já achei mais fácil, porque ela fica com a mãe que cuida. Mas as 3 filhas e toda a atividade profissional, levando isso e tendo uma família, não é simples, não é? Então eu acho que precisa de criatividade. Criatividade. Hoje eu estava falando para alguém na USK exatamente isso, que eu dava aula para a Nathalie, que é a minha filha que hoje é dermatologista, passando slides daqueles de projeção. Ela ouvia aquele barulhinho. Carrossel. Entendeu? Então, lógico que eu não estava contando a história do patinho feio, da Cinderela, de nada. Era dermatologia, eram as lesões. E ela, com aquilo, ela ficava pertinho de mim e as coisas elas vão evoluindo e vão crescendo. Importa, em qualquer nível, tanto profissional quanto pessoal, o afeto, né, Otávio?
Claro, Acho que claro, claro. Isso é super importante. E essa nossa energia, nós temos uma energia, o Clécio que fala, é o Eros, não é Eros de eroticidade, é o Eros de energia. Assim, ele fala, você quer morder a vida com vontade. A gente não sim, para, a gente não se conforma. Os meus assistentes falaram, nossa, mas é tanta live, a gente não te acompanha, você parece um sim, blogueiro. Nós já sim, fizemos 20 e tantas lives, sim. eu já não sei quantos web seminários, não sei quantas, estudando, a gente não para. Não é a pandemia que vai nos parar. A Eu gente só não vou contar consegue um se segredo das encontrar. lives. É uma Para loucura. nós, para nós, as lives é como a gente sempre fez, porque nós somos da televisão. Como que era? Tinha uma meia dúzia de pessoas, de dermatologistas, se muito, talvez uma meia dúzia de 5, que falavam de uma maneira clara para a população. Então, nós éramos muito convidados para os Exatamente. programas de televisão. Então, a Sim, única coisa que mudou é que agora a gente aparece no celular, no computador, mas é verdade, é outro verdade. dia eu estava É verdade. pensando nisso. Falei, gente, todo mundo fala isso para mim também. Fala, nossa, sua live, eu tenho acompanhado suas lives. Para nós, isso daqui Vira mais diversão. fácil. É mais fácil do que ser blogueira, porque a gente às Muito. vezes não tem nem braço para segurar o celular e fazer a filmagem como essas meninas fazem, que eu admiro, eu respeito, mas Claro. também tinha que dar um espacinho para nós, né, Otávio? A Eu gente acho que a tinha que. pandemia veio realmente. Eu acho que a televisão, inclusive, vai perder muito espaço. Tem várias pessoas que faziam televisão que estão fazendo agora internet. E esse canal, essa direção, é muito incrível. Você comunica com Sim, milhares de pessoas no mundo todo e a gente faz isso realmente com muita facilidade. Eu não tenho o menor constrangimento de estar aqui conversando. Tem pessoas que falam, sim, não consigo, precisa treinar. Não tem que treinar nada. é, Entra é na ótimo. emoção. Acendeu a luzinha ali, vai Já fica e nervoso um joga. pouquinho antes, porque você quer que todo mundo entre, te acompanhe, você quer que as pessoas Exatamente. estejam com você, mas para a gente estar juntos, porque parece incrível, mas eu estou me sentindo assim, totalmente perto de você. É tudo aqui, ó. Eu sou da época que foi inventado o fax, você também. E eu Lógico. me, e eu me lembro, Otávio, vamos contar baixinho para as pessoas não acharem que a gente é tão velha assim. Mas eu me lembro que eu liguei para o meu pai e falei, pai, você não pode acreditar. É uma máquina, você põe o papel, ele sai do outro lado com tudo que tinha aqui em outra. Eu achava, achava aquilo sensacional. Imagine que hoje a gente fala com o mundo inteiro em tempo real. É uma É, loucura. e assim, Até a gente fazer esse entendimento, quer dizer, essa tecnologia toda, isso é para os jovens, os bebês, a sua netinha já está assim no iPad, entendeu? A gente sim, teve uma curva de aprendizado para isso e a gente está aberto e realmente é fantástico. Telefone era caríssimo. Eu lembro que o sim, primeiro telefone na minha clínica em telefone, 83 custava US$ 10.000. Uma sim, linha telefônica fixa. Hoje a gente não sim, precisa da fixa, a gente sim. devolve. É incrível. Essa coisa do fax também era sensacional. E ligação internacional. Me lembro que eu namorei um professor meu de psiquiatria e ele foi fazer um estágio na Alemanha. E ele ia fazer uma ligação para a família dele aqui no Brasil era com hora marcada. Pera, vocês não estão entendendo. Aí você ficava um tempão sem ver a pessoa, marcava-se um horário, ele só ia fazer uma ligação. Eu não conhecia ninguém da família dele. Não, eu quero falar com você. Falar já era como assim a gente está como hoje. Falar em tempo, né? Hora marcada, às 8 horas você esteja na minha casa que eu quero falar com você. Família inteira te olhando. Não conhecia ninguém. Você tinha que falar que amava, que estava com saudades, né? Não transava. Nessa época eu era aluna, claro. Então, isso era o que a gente viveu. Imagine que hoje você leva essas ligações para onde você quiser. Então, parece saudosista, mas não é. Então, acredito que muita coisa tem havido para mudar todo o perfil do nosso comportamento. E como você vê a mudança, vai haver? A pandemia traz mudanças no ser humano? Nós vamos Pois é. voltar a ser como éramos? Não, olha, eu refleti muito isso. Eu acho que assim, a palavra que me define hoje, pandemia, a mim, foi calma. Porque a gente foi obrigado a parar. Então, Otávio, calma. O seu dia agora, tudo que você não queria dormir, você não falava que não tinha tempo para isso, para aquilo, queria trabalhar e Sim, viajar. Quer dizer, me tiraram as sim, viagens, que é a minha grande paixão. Eu sinto sim, falta, então, dos amigos, de abraçar, de beijar e viajar. sim, Esse é o meu sonho de consumo, eu já vinha num ritmo muito grande. E sim, aí, assim, eu acho que as mudanças ocorreram
pessoais me aconteceram várias. Eu acho Sim. que mais tranquilidade, mais meditação. Fiz luto com mais profundidade, uma Sim. fase realmente mais difícil, mas eu acho que eu estou uma pessoa bem melhor. Eu me sinto, e assim, o controle do que eu quero, do que eu não quero, mas eu acho que nem todo mundo vai voltar nesse tal de novo normal, que eu não acho nada normal, com uma grande transformação. Mas para mim está sendo de uma forma valiosa, isso reflete no meu equilíbrio, na minha cara, no meu comportamento. Isso está sendo realmente benéfico. Mas chega, né? 90 dias, basta. Agora, Otávio, eu tenho dois pontos aí que eu quero deixar. Eu comecei a pensar nisso, que todo mundo fala nas mudanças, e logo olhei para a vida e vi que a vida pode voltar absolutamente muito parecida com o que era. E aí cheguei à conclusão de que não vai haver uma grande mudança, mas que mesmo pequenas mudanças precisam de muito amadurecimento e muita vivência. E isso que nós vivemos não vai causar em nós uma mudança do outro lado, não. São pequenas mudanças, mas já vão ser muito importantes e não por isso devam ser desprezadas. É isso mesmo, é uma pequena coisa aqui que você entendeu, sentiu, é alguma coisa no seu modo de olhar para a vida que vai mudar. Às vezes pouca coisa, só, poxa, não é possível. A pessoa falou que não ia ser mais consumista, agora volta a querer comprar, tá lá na fila do shopping. Não é Isso não assim. significa... Não é uma... Não esperem. O que eu acho que a gente estava esperando era uma grande mudança. Isso não vai acontecer. Não. Porque esse tipo de entendimento precisa de muita análise, muita reflexão. Não é assim. Imagina se fosse fácil assim. Fazemos uma pandemia, todo mundo muda, corrige os buracos. O planeta fica Isso. limpo, pronto. Não é assim. Mas o que eu queria deixar, uma observação minha muito particular, é que essas pequenas mudanças, embora a gente não consiga quantificar, essas vão ocorrer. Porque essas pequenas mudanças têm um valor, depois a gente vai entender e vai sentindo isso. E outra coisa que agora eu me vi muito identificada com você, nós vivemos muito próximos esse período do luto, né? Você de perder uma pessoa muito querida, eu de perder várias, muito importantes na minha vida. E o que a vida fez com a gente, no meu caso, a minha filha gerando uma neta, que me fez também olhar para a barriga dela crescendo e ir em frente, mas fez também que a nossa vida corrida deixasse esse luto não exercido, né? Tá bom, tudo bem, eu sofri, a pessoa falava assim para mim, eu não sei como você está aguentando, mas a vida profissional, essa vida que faz a gente se distrair, porque a profissão também nos distrai, né? Então, isso jogou a gente lá na frente. Isso foi uma coisa que eu me identifiquei muito quando você colocou agora. Eu também tive tempo de exercer os meus lutos. E eu me emociono com isso, porque isso era muito necessário. Eu nem tinha tanto entendimento disso, até que isso veio dentro de mim, dizendo, você está sentindo falta? Porque aí você fica sozinho e você quer aquela pessoa, né? Claro. Isso nos traz. Então, me sinto muito identificada com esse seu momento. Quero que você se sinta muito abraçado de novo, como lá atrás. A gente sabe que está junto. Mas que bom que nos foi dado tempo para voltar no tempo e exercer esse luto que é necessário, Otávio, né? A gente estava correndo demais, né? Então... Acho que isso foi obrigado a parar, a gente foi obrigado realmente, e esse tempo para mim foi muito importante, são 90 dias, foi feito, precisava, porque você vai empurrando aquela coisa debaixo do tapete, não, o luto precisa ser feito, as perdas são importantes, foram importantes, e a gente vai realmente um dia de cada vez, vamos sair muito melhores assim, isso já vai melhorando. Foi um grande privilégio, né? Eu digo que a pandemia é uma grande oportunidade de parar realmente e refletir. Tem que aproveitar essa oportunidade, um pouquinho que seja, aquilo que doeu e que a gente resgatou, uma saudade que a gente não está conseguindo entender, e o que vem para a reabertura. As coisas estão voltando, não é? A gente está vendo que os pacientes estão voltando, as pessoas estão se protegendo, mas estão querendo também ficar bonitas, estão querendo olhar para si. Como você enxerga esse momento da reabertura? Então, acho que as pessoas estão, sim, querendo fazer alguma coisa, elas não aguentam mais estar em casa. Além da queda de cabelo, da acne, que todo mundo piorou, grandes índices de patologias, mas a autoestima, ela quer, mesmo que ela volte para casa, mesmo com máscara,
deixar a pele um pouquinho melhor, melhora a qualidade, tirar um pouquinho açúcares com uma toxina. Mas o que eu acho é que as pessoas vão refletir mais realmente de estarem cuidando para elas. Eu acho que existia muito, eu vou fazer, eu tenho que estar bem, eu tenho uma festa, tenho um casamento. Não, agora é importante você estar bem. Eu quero melhorar, eu quero estar bem para mim. Eu acho que essa é uma mudança que nós vamos perceber muito no comportamento dos pacientes. Já estou sentindo. Sim, eu também. Eu já tenho percebido esse movimento. Concorda? Eu achei engraçado essa semana uma paciente mandando para mim uma mensagem através do WhatsApp e ela mandou uma foto que tinha algumas rugas. Ela falou: doutora, não chora, olha como eu estou enrugada. Aí ela mesma continuou a fala dela: eu quero ir aí, eu quero me tratar. Nem que seja para mim, tudo bem, eu não estou saindo, mas eu quero fazer para mim. Eu não falei nada, porque talvez eu tivesse que ter falado. Imagina, você deve fazer para você, que é o que de fato eu penso. Mas ela mesma colocou a foto, ela mesma colocou para mim, pediu meu julgamento, antes mesmo que eu desse, ela falou: mas eu quero fazer para mim. Isso é um grande insight, não é? Então, eu acho que talvez esse seja o momento da reabertura. Imagino que a gente tenha que ter criatividade, bom senso, energia para retomar. Olha que se a gente tem, né, Otávio, já com 40 anos de vida profissional, a gente quer deixar aqui, imagino, que uma mensagem de continuismo, energia, paz. E o que a gente está comemorando mesmo, vamos brindar? Pode falar suas palavras para finalizar? Saúde, o amor pela vida, o amor pelos amigos, o amor pela família, pelos amores que se foram. Saúde. Exato. E eu te falei que as pessoas que a gente ama não morrem. Elas ficam encantadas. Encantadas dentro de nós. Eu usei, inclusive, isso nas minhas palavras lá na cerimônia. Eu sempre lembro de você, porque é isso. As que foram estão encantadas dentro de nós para sempre. E feliz daqueles que tiveram uma história de amor. Pois é, porque pior do que perder é não ter vivido o amor, né? Exatamente. Então, olha, eu não sei como te agradecer, ter aceito esse desafio, mas as pessoas amaram. Fala. Os dois são muito ansiosos. Tão queridas. Todos que estão aqui são nossos amigos, amigas, para a gente se abraçar e se ver rápido, porque a gente não aguenta mais. Nada melhor do que esse tipo de olho no olho, né? De amor pela vida, por vocês todos. Love you all. Muito Sim, não dá nem para obrigado. falar os nomes, porque foram muitas pessoas queridas, a gente pode negligenciar e esquecer de alguém. Todos estão dentro dos nossos corações. Hoje é dia de Santo Antônio, um dia abençoado. Quem não tem o seu amor, faça alguma dessas coisas que se faz para isso. Muito bem, Otávio, muito bem. Lindo, lindo. Então, que a gente... Vamos continuar, vamos em frente. Vamos continuar. Vamos em frente. Em frente. Obrigado por essa conversa. Acho que foi uma delícia. Eu também achei. Várias, e a gente vai se ver proximamente, muito rapidamente. Muito obrigado. Se Deus quiser. Fiquei muito feliz que a gente tenha conseguido fazer isso e deixar essa história gravada. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Um beijo muito grande. Obrigada, Otávio. Obrigado você, Shirley. Demais, demais.